Será que é possível estimar a temperatura interna de um condutor sem usar termômetro ou qualquer equipamento similar? Quer saber a resposta? Então se liga. No livro Instalações Elétricas do professor Ademar Cotrim, existe uma fórmula que é capaz de determinar a temperatura em regime de um condutor. Temperatura em regime nada mais é do que a temperatura de trabalho do condutor em determinadas condições. A fórmula é essa aqui. θR é igual a θA mais θZ menos θA, que multiplica I sobre Z ao quadrado, onde θR é a temperatura do condutor em regime, ou seja, nas condições de trabalho, θA é a temperatura ambiente, θZ é a temperatura máxima para serviço contínuo, I é a corrente que circula no condutor e IZ é a capacidade de condução de corrente no condutor após aplicados os fatores de correção. Na teoria tudo certo, mas será que na prática acontecerá o mesmo? Se utilizarmos um condutor de 2,5 mm² com isolação de PVC 70 graus ao ar livre, método G, tabela 33 da NBR 5410, temos uma capacidade de condução de corrente de 34 amperes, conforme a tabela 38. Com a temperatura ambiente de 25 graus, vamos aumentar a capacidade de condução de corrente, conforme a tabela 40, aplicando o fator 1,06 sobre os 34 amperes, que agora vão se tornar 36,04 amperes. Colocando tudo isso na fórmula, temos uma temperatura em regime de 43,3 graus. Como você está no canal Eletricity, nós vamos agora para a bancada, onde veremos se realmente a teoria será comprovada na prática. Muito bem, pessoal, para tentar comprovar se na prática será como na teoria, está aqui nossa simples montagem. Nós temos aqui a temperatura ambiente de 25 graus, a temperatura, o nosso θZ da nossa fórmula será 70 graus, porque eu estou utilizando um condutor de PVC 70 graus, isso aqui é um condutor de 2,5 mm². A corrente que eu vou fazer circular por ele, que é a nossa corrente I, vai ser de 23 amperes. A nossa corrente IZ é a capacidade do cabo, de acordo com a tabela 38 da NBR 5410, com os fatores de correção. 25 graus eu tenho um fator de correção de 1,06. Esse método que é semelhante ao método G, que está ao ar livre, é 34 amperes. Aplicando os fatores de correção, eu teria 36,04 amperes. Colocando tudo isso na nossa fórmula, nós teríamos uma temperatura de regime de 43,33 graus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu fizer circular 23 amperes nesse condutor, eu vou sair da temperatura que ele está, que está se assemelhando à temperatura ambiente. Essa temperatura vai começar a subir até ela chegar numa temperatura de regime, a temperatura em que a temperatura máxima que o cabo vai atingir para trabalhar. Se tudo estiver correto, nós vamos atingir exatamente esse valor, algo em torno de 43,33 graus, com a circulação de 23 amperes pelo condutor de 2,5 mm² nessas condições. Vou ligar nossa máquina de corrente e vamos ajustar para 23 amperes. Muito bem, pessoal, depois de bem mais de meia hora de teste, a gente tentou ao máximo manter a temperatura ambiente em 25 graus, tentamos ao máximo manter a corrente em 23 amperes e nessas condições mantivemos a temperatura entre 45, máximo 46 graus. Variou um pouco em relação aos 43,3 que calculamos, mas aqui não é um laboratório. Agora comprovamos que a fórmula que está presente no livro do professor Ademar Cotrim faz todo sentido e funciona perfeitamente na prática. Comprovamos que sim, é possível saber a temperatura em regime de um condutor apenas aplicando corretamente os valores na fórmula do livro Instalações Elétricas do professor Ademar Cotrim. Você pode então estimar se os circuitos estão colocando em risco a integridade dos condutores de uma instalação, mesmo que ainda não tenha um termômetro ou qualquer equipamento do tipo. Aproveitamos para recomendar a aquisição do excelente livro do professor Cotrim, onde estas e outras informações estarão disponíveis. Até a próxima!